Boa noite, abençoados, mais que vencedores, povo santo de Deus. Mais uma noite estamos aqui, né? Louvado seja o Senhor por mais um dia, né, que o Senhor nos permite estar aqui. Eu agradeço muito a Deus por isso. Deixa eu só tirar o áudio aqui rapidinho, abençoados. Eu não sei porque que está saindo, está vazando o áudio aqui. Está vazando o áudio aqui. Só um minutinho, abençoados, já vou voltar, peraí. Agora sim, agora está legal. Estava vazando o áudio aqui, né? Mas a gente retirou o áudio para não atrapalhar. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, boa noite. Estamos ao vivo hoje, né? Mais uma vez, graças a Deus, né? No nosso último estudo, no estudo passado de escatologia, nós não estivemos ao vivo, mas hoje estamos ao vivo. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Sejam todos bem-vindos. Para quem está ao vivo, boa noite, tá? Se você está assistindo pela gravação, né, depois, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite também. Tá? Mas para quem está ao vivo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Agora são 21h02, horário de Brasília. E hoje vamos para o nosso 9º estudo de escatologia consumada. Né? O estudo de hoje é a terceira parte das chamadas aparentes contradições. Né? Nós estamos chamando assim, porque são contradições que são aparentes. Né? Num primeiro momento, parece ser uma contradição, né? Mas, na verdade, não é. É só fazer uma análise um pouquinho mais acurada, um pouquinho mais responsável e de acordo com o que o texto bíblico, em geral, nos revela, né? Ou seja, levar em conta todo o contexto, que aí a gente consegue perceber o que os textos estão realmente dizendo. Né? Tá, então, vamos para a terceira parte hoje. Como eu falei para vocês, nós devemos ter, eu não sei exatamente ainda, vai depender muito do desenrolar dos estudos, mas nós devemos ter algo em torno de 12 a 15 estudos nessa primeira fase. Essa primeira fase dos nossos estudos de escatologia, ela é uma base, nós estamos trazendo o fundamento do entendimento. Tá? Então, todo o fundamento, a base vai estar aí. Depois que nós passarmos essa primeira parte, né, nós vamos dar um tempo, né, vou dar um tempo do assunto, a gente vai fazer uma próxima temporada, entre aspas, né, talvez no ano que vem. Tá? Então, quer dizer, certamente no ano que vem, né, se o Senhor assim nos permitir, é claro, em 2020, né, para quem está ao vivo, se você está assistindo no futuro, desconsidere, tá? Mas para quem está ao vivo, a ideia é essa, a gente fazer uma base, né, desse raciocínio, e depois eu pretendo trazer futuramente, né, assim, assuntos mais pontuais, ou seja, algum assunto importante, alguma outra aparente contradição, né, porque certamente vão surgir outras. O que nós estamos trazendo são as que eu considero as principais, ou pelo menos as mais comentadas. Né? Mas certamente aparecerão outras contradições aparentes, e a gente vai tratando disso, a gente vai estudando e vendo os detalhes e tudo mais. Né? Até porque é um assunto, como eu falei, tenho falado isso desde o início, é um assunto muito extenso. Mas a gente vai preparar essa base, o raciocínio vai estar todo montado, né, dessa base para os irmãos entenderem. Eu acredito até que se eu parasse agora os estudos, certamente os irmãos já estariam satisfeitos, porque já deu para entender que Jesus já veio, que já se consumou todas as coisas. O que nós apresentamos até agora, para mim, já resolveu essa questão. Porém, existem pontos que são bacanas de nós entendermos, né? São importantes. Ainda que nós já compreendemos que Jesus já voltou, já entendemos que as profecias escatológicas se consumaram, sim, né? O que o Senhor Jesus prometeu, aliás, profetizou, né? Em Mateus 24, o que Daniel profetizou também, o que Paulo profetizou, nós já vimos tudo isso e já vimos que não há qualquer
falha nesse entendimento, muito pelo contrário, né? A falha tinha antes. Como eu falei para vocês já em um estudo passado, eu não lembro qual, mas eu comentei que eu fui, como muitos hoje ainda são, futurista, né? Primeiro eu acreditava, como a maioria, que toda a escatologia, 100%, viria ainda num futuro desconhecido e distante. Ou viria ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, sei lá. Eu estava sempre esperando assim, né? A volta de Jesus e a parousa e todas as profecias sempre estavam na iminência de acontecer. E eu acreditava particularmente que seria realmente tudo no futuro. Depois de um tempo, estudando e tudo mais, a gente adotou uma visão parcial de uma escatologia consumada parcialmente. Já foi um avanço, claro, né? Só que o Senhor, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, nos permitiu perceber que, na verdade, a revelação bíblica nos aponta para tudo consumado. E eu entendo hoje que essa coisa da visão parcial, como eu já tive também, na verdade é uma tentativa de você... como é que eu posso explicar para vocês? É uma tentativa da gente adaptar a nossa visão, a gente não aceitar, vamos dizer assim, né? É aquela coisa do braço a torcer, né? Não é possível, eu não posso dar o braço a torcer. Então, a pessoa faz pequenas adaptações da verdade bíblica, né? Então, existe isso na visão parcial, que diz que no ano 70 foi um apocalipse menor, foi um micro, eu já ouvi até isso, um micro-apocalipse no ano 70, foi um mini-apocalipse, mas depois virá um apocalipse grande, maior. Isso não tem fundamento bíblico, mas isso é o quê? São as pessoas se adaptando ao que elas acreditam, ou seja, a pessoa não quer abrir mão do que ela crê, né? Apesar de ser muito evidente, ela não quer abrir mão, então ela vai adaptando. Não, realmente, em 70 houve, né, ali tudo aconteceu de fato. Não dá para negar, porque a história da humanidade comprova, né, tudo que Jesus profetizou foi cumprido ali, né? E tudo que Daniel também profetizou, e há registros históricos disso. Então a pessoa observa isso e ela vê, e ela pensa, poxa, realmente, não há como negar. Mas... aí vem o mais, e começam as adaptações. Eu passei por essa fase, mas graças a Deus seguimos estudando e verificando que não faz sentido você colocar qualquer coisa no futuro, né? Tudo já foi consumado. Se você quer pensar que Jesus vai voltar no futuro, que ainda vai acontecer isso e aquilo, aí você tem que começar a criar raciocínios, como eu já falei isso também, né? Raciocínios extrabíblicos. Vai acontecer, aí fica no achismo, né? Acontecer isso, vai acontecer aquilo, e cria esse terceiro templo, e cria esse chip da besta, enfim, né? E a nossa proposta aqui é trazer esse entendimento, que tudo já foi consumado, para os irmãos entenderem a verdade bíblica de fato, os irmãos saberem que nós aqui, no caso eu particularmente, já passei todas essas fases, né? Então já experimentei uma visão futurista completa, parcial, mas agora eu entendo, graças a Deus, e não há como voltar atrás nisso, pela misericórdia de Deus, né, que a escatologia está totalmente consumada, né? Muito bem, amados. Então vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje. Vamos tratar de mais algumas passagens aqui que são vistas como, né, provas de que Jesus vai voltar no futuro, né? E aí se configuram essas passagens como aparentes contradições da escatologia consumada. Então vamos ver aqui o primeiro texto. Veja bem, nós já passamos nesse texto aqui. Nós já estudamos ele na parte que nós estudamos a visão escatológica de Paulo. Tá? Se eu não me engano, foi no estudo 4, nós demos uma introdução à escatologia de Paulo. E depois no estudo bíblico, no estudo 5, nós trouxemos a visão da escatologia de Paulo, mais ampliada. E nós passamos nessa passagem aqui. Eu até nem ia trazê-la hoje, mas eu resolvi trazer para reforçar, porque de fato é uma passagem muito utilizada, né, para dizer que não se pode crer que a escatologia já se consumou. Tá? Antes da passagem, só para efeito de registro, vou colocar aqui o tema, né? Aparentes contradições, terceira parte. Por enquanto, vamos ficar só nessas 3 partes. Como eu falei, se Deus quiser, quando nós começarmos a tratar de forma mais pontual do assunto, se surgir alguma outra aparente contradição
mais forte, né? A gente vai trazer a explicação também. Mas eu acredito que essas, encerrando hoje, essas vão satisfazer bastante aos irmãos aí, tá? Então, terceira parte das aparentes contradições. Então, vamos lá. 2 Tessalonicenses 2:2. Nós já trouxemos esse texto. E vamos vê-lo novamente. Vamos lá. Aqui o Paulo falando aos Tessalonicenses: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Ou seja, como se nós estivéssemos escrito para vocês. Então há um entendimento de que houve, de fato, epístolas falsas, né, que foram atribuídas a Paulo na época. Né, pessoas falsificaram epístolas de Paulo para distribuir a ideia de que Jesus já tinha vindo, na verdade. Aí diz aqui, como se o dia de Cristo, a vinda dele, a parousia, estivesse já perto. Percebam, muitos se apegam nessa parte aqui para dizer, tá vendo? Você não pode dizer que foi naquela geração, porque Paulo disse que não estava perto. Nós já vimos isso aqui, mas eu estou reforçando hoje. Primeiro que nós temos que observar o seguinte: a tradução correta não é já perto. A tradução correta é já veio, já aconteceu. Tá? Verifique os estudos anteriores, amados, vale a pena. Esse é o 9º estudo. Para você entender a visão, você tem que pegar desde o primeiro. Tá? E como eu disse, se eu não me engano, foi no estudo número 5, nós tratamos dessa parte com mais profundidade. E aqui, no grego, não é já perto, é já vindo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Havia um burburinho, uma fofoca, por assim dizer, né? Um disse que me disse na época, de que Jesus já havia vindo. Inclusive, Himeneu e Fileto certamente participavam disso, porque eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido, né? Que era um erro, obviamente, naquela época, afirmar isso. E então havia essa conversa circulando. Olha, Jesus já veio, já aconteceu. É isso que está dizendo aqui. Como quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. No caso, como se o dia de Cristo já tivesse vindo. Tá? Essa é a tradução correta. Tá bom? Mas ainda que a tradução fosse já perto, ainda assim não estaria errado. Por que não estaria errado? Porque Paulo escreveu isso aqui, essas cartas foram escritas em meados dos anos 50, amados. A parousia de Jesus aconteceu no ano 70. Então imagine só, dessa época aqui da carta até a vinda do Senhor, quantos anos se passaram? Então cerca de 14, 15 anos talvez. Então realmente não estava perto, se essa fosse a tradução. Não estaria errado. Entende? Faltava muito ainda. Só que, na verdade, a tradução, repito, digo mais uma vez, a tradução é o seguinte: como se o dia do Senhor já tivesse ocorrido. Essa é a tradução correta. Tá? Mas muitos se apegam nisso. Primeiro, por não entender essa questão da tradução. E ficam dizendo, tá vendo? Paulo disse que não estava perto, então é para os nossos tempos. Não. Primeiro que ele está dizendo que não havia acontecido ainda. Mas ainda que a tradução estivesse, essa tradução aqui para o português estivesse correta, já perto, ainda assim não estaria errado, porque ainda faltava muito. Então essa passagem não vale para argumentar que a vinda do Senhor será no futuro, tantos e tantos séculos depois. Isso não tem nenhum sentido. Amados, a gente vem andando, caminhando nesse conhecimento, e já no primeiro estudo nosso, que foi um estudo de premissas, tá? Nós já observamos ali algumas passagens demonstrando claramente que a vinda do Senhor estava sendo esperada ainda naquela geração, na primeira era cristã. Depois nós vimos Paulo falando isso. Paulo disse, olha, e os que estiverem vivos na vinda do Senhor. Quer dizer, Paulo sabia que alguns ali estariam vivos na vinda do Senhor. Paulo disse, né, que eles já viviam ali o final dos tempos. Nós já vimos tudo isso. Então não faz sentido você colocar no futuro, né? Então, e usar essa passagem faz menos sentido ainda. Muito bem explicado. Acho que não tem dúvida. Eu só queria reforçar, mas eu já havia
trago esse entendimento aqui. Tá? Então essa passagem também não vale. Tá? O Cristo não tinha vindo ainda nessa época da carta, porque ainda era por meio dos anos 50. Tá? Bom, vamos para a segunda passagem. A segunda é Hebreus 9, 28. Vamos lá. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Esse é um texto bem interessante, e muitos se apegam aqui no termo aparecer, né? Aparecerá, sempre trazendo a visão de um aparecimento ou de um surgimento físico. Mesmo porque a palavra aqui no grego, ela poderia ser traduzida por visto, né? Visto com os olhos, né? Ou seja, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, será visto novamente, uma segunda vez, né? Então muitos se apegam nisso. A questão, abençoados, é o seguinte: aqui o texto apresenta, primeiro, duas manifestações. Diz que a primeira, e no versículo 27, no contexto, né, diz que compete ao homem morrer uma vez e depois vir o juízo. E aí no 28 diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Ou seja, Jesus veio uma vez fisicamente, é isso que o texto está dizendo, e ele morreu uma vez, assim como compete aos homens morrerem uma vez. E depois diz que esse mesmo Jesus vai aparecer uma segunda vez sem pecado. Esse termo sem pecado, eu estava vendo uma versão em português que aparece assim, ó, não mais para tirar pecados. Eu achei interessante, porque me parece que é realmente esse entendimento. Ele vai vir uma segunda vez, mas não mais para tirar os pecados. Por quê? Porque os pecados foram tirados na cruz. Foram aniquilados. Aqui no contexto, o versículo 26 diz, né? Pelo sacrifício do Senhor, os pecados foram aniquilados. Então, a sua primeira manifestação, que foi física, em um corpo, né, da natureza semelhante à nossa atual, né? Ele apareceu para morrer, derramar o seu sangue, ele se manifestou fisicamente. Só que havia uma promessa dele vir uma segunda vez. Só que ele não viria mais para tirar pecados, e sim para os que o esperavam para a salvação. E foi o que aconteceu. Esse aparecer aqui, ele não é necessariamente aparecer fisicamente de novo. Mesmo porque a palavra no grego, ela pode ser traduzida por ver com os olhos fisicamente, mas essa palavra, a raiz da palavra, frequentemente também era usada para se referir a ver com a mente. Olha que coisa interessante, ver com a mente. Isso nos remete a algo espiritual, né? A gente se lembra até do que Paulo falou, né? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, né? É um ver espiritual. Mas ver com a mente também significa o quê? Perceber, né? É um sentimento, é uma percepção. Também poderia ser traduzida por experimentar. Então eu acredito que a palavra aparecer aqui não tem um sentido de vê-lo de novo fisicamente, mesmo porque, e aí entra a questão que eu falei do contexto bíblico, nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus havia dito que o reino dele não viria com aparência exterior. Vocês se lembram que nós já falamos isso aqui? É importante ter em mente essas premissas. Jesus falou o que sobre o reino? Olha, alguns perguntavam, Senhor, e aí, onde é que vai ser o reino? Como é que vai ser? Ele, olha, o reino não vai vir com aparência exterior. Ninguém vai dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ou seja, os olhos naturais, meus amados irmãos, não podem ver a manifestação do reino de Deus, que é espiritual. Jesus deixou isso claro. Ele disse, o reino de Deus vai estar dentro de vós. O que ele quis dizer com isso? O reino é espiritual. Então, quando a pessoa força aqui dizendo que aparecerá a segunda vez, no sentido de que ele vai se manifestar fisicamente de novo, e que seria visto de novo fisicamente com os olhos naturais, a pessoa está esquecendo propositalmente,
ou até distraidamente, mas o fato é que ela não está levando em consideração o que Jesus disse a respeito do seu reino. Então eu não posso interpretar essa aparição ou manifestação no sentido de uma manifestação física de novo. Como eu disse, o texto apresentou duas manifestações. Primeiro, ele veio para tirar os pecados. Então ele realmente veio fisicamente. Foi visto fisicamente. Foi necessária essa manifestação. Ele veio para morrer e morreu por muitos para tirar os pecados. Só que ele apareceria não mais para tirar pecados, mas para a salvação. Salvação que nós sabemos que é a salvação em relação à morte. É o arrebatamento. Ele viria para arrebatar o seu povo da morte, para trazer vida para o seu povo, o povo que naquela época estava preso, né? O povo do Senhor estava preso na morte, na sepultura. Então o Senhor veio para salvar. Então ele realmente apareceu de novo. Não fisicamente, não foi visto, obviamente, fisicamente. Entende? Ele apareceu, ele se manifestou de novo. A primeira foi fisicamente, ele foi visto. A segunda, ele veio no seu reino. Então ele se manifestou, ele apareceu no reino dele. Até se você for levar a ferro e fogo essa interpretação, né, de ver fisicamente, eu diria que de fato a vinda dele foi vista, né? Porque a vinda do Senhor, ela teve um aspecto visível fisicamente, que foi o juízo. Veja, o reino não pode ser visto por esses olhos de Adão, esses olhos materiais e carnais. O reino não pode ser visto. Mas houve uma manifestação da vinda do Senhor que foi o juízo. O juízo sim foi visto, porque o juízo foi a guerra, né? A destruição de Jerusalém, a destruição física de Jerusalém como nação, a destruição do seu templo, a invasão do Império Romano. Obviamente que aquilo teria que ser visto. E foi visto e foi registrado, e está registrado na história da humanidade, como eu sempre digo. Então, se você for levar ao pé da letra, Jesus apareceu uma segunda vez. Não no sentido físico de ser visto dele ser visto fisicamente de novo. Não, isso não pode. Ele foi visto no sentido de que fisicamente houve todo aquele acontecimento que foi terrível, né? Aquela destruição de Jerusalém, tudo que Jerusalém passou. Se você estudar, amado, um pouquinho dessa história, na internet você encontra muita coisa. Se você estudar essa história, você vê cada atrocidade que os israelitas passaram. Foi terrível para eles. Não foi algo pequeno, como muitos querem colocar, né? Foi algo pequeno, foi um mini apocalipse. Não, amado, foi algo terrível. Então, de fato, Jesus apareceu, mas não fisicamente. Ele não foi visto na sua segunda vinda, fisicamente, ele no seu corpo. Porque não pode. Mais uma vez, o reino viria e veio sem aparência exterior. Coloque isso na tua cabeça. E outra coisa, os nossos olhos não têm condições de ver o reino porque é glorioso e é espiritual. Esses olhos materiais não podem ver o reino de Deus. Nós vamos caminhar no entendimento de hoje, você vai ver, você vai entender melhor ainda isso. Tá? Então, esse versículo aqui, ele também não serve para você, mesmo porque, né, amado, é forçar demais a barra, né? Todo o entendimento que nós já vimos até hoje, a pessoa pegar um versículo, tirar do contexto e querer forçar. Tá vendo? Vai aparecer uma segunda vez, quer dizer, ele vai ter que ser visto fisicamente. Existe essa questão, né? As pessoas têm aquela visão de uma vinda de Jesus quase hollywoodiana. Eu acredito que se fizerem um filme da volta de Jesus, vão colocar, né, aqueles efeitos especiais, Jesus explodindo no céu, abrindo um vácuo, e as nuvens, e os anjos, e todo mundo vendo. Isso é Hollywood, amado. O reino de Deus não veio, né, com aparência exterior, como Jesus prometeu. Então não existe essa história de ver Jesus, no futuro ele vai aparecer fisicamente, todos vão vê-lo. Esse é o mesmo caso, essa questão de ver, né, fisicamente, é o mesmo caso de Apocalipse 1:7. Vamos ver aqui a terceira passagem de hoje. Tá? Então, essa questão de aparecer uma segunda vez não está falando necessariamente com uma aparição física do Senhor. Está prometendo que ele ia se manifestar de novo.
E aconteceu. Então isso aqui já aconteceu. Ele já se manifestou uma segunda vez. Para a salvação, ou seja, para concluir a salvação, para trazer a salvação definitiva, né? Retirar o povo da morte. Agora veja Apocalipse 1:7. Esse texto é bem interessante. Vamos nos aprofundar nele aqui. De vez em quando eu olho para cá à esquerda, amado, que nós estamos ao vivo, né? Então eu tenho que ficar olhando o sinal aqui, tá? Então não esquenta a cabeça, não. Tem que observar para ver se não está caindo aqui a transmissão, né? Então Apocalipse 1:7. Vamos ler. Aqui. Eis que vem com as nuvens. Nós já estudamos essa questão das nuvens. E nós vamos dar mais uma relembrada nisso. Tá? E veja, todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha só. Eis que vem com as nuvens. Nós já estudamos essa questão das nuvens e já verificamos que a nuvem é uma figura, né? A nuvem é uma metáfora de poder, de autoridade, de juízo, né? Jesus vindo nas nuvens é o quê? É o Senhor vindo com poder jurídico, com poder de juiz, com poder de rei, com autoridade. Nuvem é isso. É glorificação. Ele vir nas nuvens, ele vir em glória. E ele vir para trazer juízo. Tem todo esse sentido. Observe aqui, Isaías 19. Vamos relembrar. Isaías 19, versículos 1 e 2. Olha só que paralelo interessante. Versículo 1. Profecia acerca do Egito. Isso aqui não tem nada a ver com a vinda de Jesus, tá, amados? Isso aqui é só um paralelo. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Olha só. Aqui é o juízo de Deus contra o Egito. Olha só. E entra no Egito. Eu pergunto para você, existe algum registro de que Deus foi visto literalmente numa nuvem? Existe algum registro histórico, nos livros de história, dizendo que lá no Egito aconteceu que Deus foi visto numa nuvem? Evidente que não. Então, nuvem tem um simbolismo. Entenda isso, amado irmão, amada irmã. Então, profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. E entra no Egito. Nuvem é autoridade, é juízo. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá diante de si. Olha, agora veja o versículo 2, como se assemelha bastante com o que foi profetizado contra Israel. Vejam só, observe. Incitarei egípcios contra egípcios. Jesus não falou? Vai se levantar irmão contra irmão, e cada um pelejará contra o seu irmão. Olha aí, ó. E cada um contra o seu próximo. Perdão, amado, houve um erro aqui no próximo, aqui na divisão da palavra, tá? É porque o programa ele faz a divisão automaticamente, mas o computador é uma máquina meio burrinha, né? Então ele dividiu errado aqui, tá? Nos perdoe. E cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade. Reino contra reino. Amado, percebe que foi exatamente o que foi profetizado contra Israel? Então, Jesus vir nas nuvens é isso. Assim como ele veio nas nuvens no Egito, ele também veio nas nuvens. Percebe o sentido e o simbolismo? A nuvem é glória. Observe na Bíblia isso. Quando se fala da glória de Deus, quando Deus se manifestou, por exemplo, lá naquele primeiro tabernáculo feito por Moisés, foi visto uma nuvem. Nuvem é isso, é glória, é autoridade, é poder, e tem esse simbolismo, amado, de estar glorificado e de vir com juízo. Então é importante você observar isso. As pessoas levam sempre para o lado literal, mas nem sempre você tem que ver as coisas literalmente. Tem que ter esse cuidado. Tá? Então, vir nas nuvens é isso, é vir com autoridade, é vir com juízo nesse caso aqui. Tá? Você percebeu o paralelo, né, do que aconteceu no Egito e também do que foi profetizado contra Israel. Né?
E agora veja que interessante. Vamos ver de novo 1,7. Não se esmeie com 17, amado. É 1,7 de Apocalipse. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Olha que interessante. As pessoas interpretam isso aqui da seguinte maneira. Elas dizem assim, tá vendo aí? Todo olho vai ver, ou seja, todas as pessoas no mundo, no futuro, vão vê-lo fisicamente vir. Percebe? Aquilo que eu falei daquela coisa hollywoodiana. Vai explodir aquela coisa, e barulho, explosão, Jesus sendo visto por todo mundo. Será que é isso que diz isso aqui? Será que é isso que esse texto está falando? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Mais uma vez, amado, é a mesma questão que eu falei anteriormente. O ver, tá? Que vem da raiz oraó, é ver com os olhos, literalmente, mas não necessariamente é só isso. As pessoas querem sempre interpretar, nesse caso, forçar uma interpretação que só há um entendimento dessa palavra. Ou seja, a palavra significa apenas ver fisicamente com os olhos. Mas, como eu disse, a palavra também significa experimentar, perceber, ver com a mente. Então, o que está dizendo aqui? Que todos vão ver, primeiro, que aqui não são todas as nações, incluindo gentios e tudo mais. Não é isso que está dizendo. Eu já vou entrar nisso. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que o ver aqui não é ver necessariamente físico. Quem são esses aqui? Esses olhos? Os olhos de quem? Todo olho o verá. Antes da gente responder isso, observe algo interessante nesse versículo, amado. Observe bem. Eis que vem com as nuvens. Já entendemos isso aqui. E todo olho o verá. Já vou explicar isso aqui melhor. Agora veja. Até os mesmos que o traspassaram. Opa. As pessoas não colocam o Apocalipse como se fosse escrito para o futuro? Para os nossos tempos? Ou para um futuro distante? Mas olha o que o texto está dizendo. Até os mesmos que o traspassaram o veriam. Tem uma outra versão em português que diz, até mesmo aqueles que o traspassaram, até mesmo. Essa versão se eu não me engano que eu estou lendo aqui, é a corrigida fiel. Até os mesmos que o traspassaram. Dá na mesma, na verdade, tá? Tanto uma versão como a outra. Observe, pense bem, você que está assistindo aí ao vivo, você que está pela gravação. Será que daqueles que... O que é traspassar aqui? É ferir. Ou seja, aqueles que mataram Jesus, que foram responsáveis pela sua morte. Esses o veriam. Agora eu pergunto para você que está ao vivo. Vamos raciocinar. Daqui a pouco eu volto no versículo. Raciocina comigo. Será que tem alguém daqueles que foram responsáveis pela morte de Jesus, naquela época, daqueles que o traspassaram, será que tem alguém vivo até hoje esperando ele voltar? Fica aí a pergunta. Pensa bem. Não é tremendo isso? Eis que vem nas nuvens e todo olho o verá. Não necessariamente é ver fisicamente, tá? Até os mesmos que o traspassaram. Então, se Jesus ainda vai voltar, e se o Apocalipse for escrito depois do ano 70 para um futuro distante, existe alguém ainda daquela época que está vivo. Está esperando. Porque aqueles mesmos lá que mataram ele, foram responsáveis pela sua morte, esses o veriam. Quem foi responsável pela morte do Senhor? Quem matou o Senhor foi o Império Romano. Mas o responsável foram os judeus naquela época. O Paulo fala, aqueles que o perseguiam, Paulo fala, esses mataram o Senhor Jesus. Paulo fala isso, se referindo aos judaizantes. Eles mataram o Senhor Jesus. Então, será que tem alguém esperando? Será que tem alguém com quase 2000 anos aguardando? Amado, é só você raciocinar que não faz sentido colocar o Apocalipse para o futuro. Olha o que está dizendo o texto. Vamos voltar. Eis que vem com as nuvens. Já entendemos isso aqui. E todo olho o verá. Já vou explicar isso aqui melhor.
até os mesmos que o traspassaram. Então aqueles que o mataram o veriam. Agora observe aqui, vamos continuar. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. As pessoas interpretam tribo, né, como se fosse todas as nações hoje, ou no futuro distante, sabe-se lá quando. Só que, amado, isso é uma falácia. Sabe por quê? Porque a palavra tribo ela é específica. Tá? A palavra tribo é específica. A palavra tribo vem do grego philai. É uma referência às 12 tribos de Israel. Porque no próprio livro do Apocalipse você encontra 3 palavras distintas. Você encontra a palavra philai, né, que é tribo, mas você encontra também a palavra povos e nações. Você não já leu em Apocalipse? Tribos, povos e nações são palavras distintas, com significado diferente. Então essas tribos não são as nações todas, o mundo inteiro. Quando disse aqui todo olho verá, está se referindo a quem? As tribos. As 12 tribos da terra. As 12 tribos que habitavam a terra. No caso ali, os 12 tribos de Israel. Por quê? Porque a vinda de Jesus teve essa manifestação do juízo contra Israel, como nós já estudamos aqui, já falamos várias vezes. Então o apontamento aqui não é as nações, porque senão ele usaria a palavra nações. Você entende? A palavra aqui é tribo, é uma referência às 12 tribos de Israel. Então quem são os donos desses olhos aqui que veriam o Senhor? Os israelitas. Então ele vem nas nuvens, ou seja, ele vem em juízo, ele vem com autoridade, ele vem em glória. Todo olho o verá, inclusive aqueles que o mataram. Olha aí, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão. E aí você se lembra do que Jesus falou em Mateus 24. Você se lembra que ele falou? E aparecerá o sinal do Filho do Homem, e as tribos da terra se lamentarão. Aqui, está perfeito com o que Jesus falou em Mateus 24. Como é que você pode colocar no futuro, se até mesmo aqueles que o mataram o veriam? Observe que se você for interpretar esse ver, mais uma vez essa história, né? Se você for observar esse ver, literalmente, você pode colocar na conta da invasão do Império Romano, que foi visto de fato. Foi um aspecto físico da parousia de Jesus, como eu já falei. Né? O reino veio espiritualmente, o reino, de fato, ele não veio com nenhuma aparência física para os olhos verem. O Jesus veio espiritualmente. Então, nenhum olho poderia vê-lo fisicamente, apenas no reino. Agora, houve um aspecto que foi o juízo, um aspecto visível pelos homens. Então, se você for levar em conta, todo olho verá fisicamente, então está se referindo ao juízo em si. Agora, a palavra, como eu disse, ela também pode significar experimentar. Todo olho vai experimentar a sua vinda, ou seja, todas as 12 tribos de Israel, em outras palavras, todas as tribos vão experimentar, vão perceber, vão saber da sua vinda. O ver é isso. Não é todo olho o verá no futuro, ou seja, todas as nações da terra. Nação é uma coisa, tribo é outra. São palavras distintas. Então, não é essa história que Jesus vai vir, vai ser visto fisicamente com esses olhos aqui. Não pode, esses olhos não podem ver o reino. Então, essa história que Jesus vai vir amanhã ou depois, vai explodir no céu e todo mundo vai vê-lo fisicamente. E todas as nações da terra. Isso não faz nenhum sentido. Aqui é uma referência às tribos de Israel. O que o texto está dizendo? Ele vai vir em juízo nas nuvens, em glória, porque nuvem é glória, é poder, e vai vir em juízo. Todo olho, todos os israelitas vão experimentar, vão ver, né, a sua vinda. Inclusive aqueles que o mataram. E todas as tribos vão se lamentar. Gente, bate perfeitamente com o que Jesus falou em Mateus 24. Não faz sentido colocar no futuro. Todo olho verá, não é toda a humanidade num futuro distante. São todas as tribos. Para mim está muito claro, né?
Tá? Então já vimos aí 3 passagens. Vamos para a quarta. Vamos ver 4 passagens hoje. Essa aqui também é muito interessante, amados. E há um argumento realmente aqui bem forte em cima dessa passagem aqui. Atos capítulo 1, versículos 9 até o 11. Vamos ler o 9. Atos 1, 9. Observe bem o 9. É importantíssimo para você entender essa passagem. Vejam só. E quando dizia isto, vendo eles, aqui no contexto eram os discípulos de Jesus, né, que estavam ali. Ele estava próximo de subir, né, de ser levado e ser glorificado. Né? Então apenas os discípulos estavam ali, né, no monte. E Jesus estava dizendo alguma coisa para eles, e enquanto ele dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Agora veja, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Mais uma vez, nuvem é o quê? É glória. Agora, veja aqui no final, ocultando-o a seus olhos. Amados, por que a nuvem ocultou Jesus? Porque Jesus estava sendo, naquele exato momento, ele estava sendo glorificado. Ele estava indo para o reino. Você lembra que eu falei agora há pouco? Os olhos naturais não podem ver o reino. Por isso que ele foi ocultado em uma nuvem. Nuvem é símbolo de quê? De glória. Ou seja, ele foi elevado em glória. Ah, Cristiano, você está dizendo então que ele não tinha uma nuvem literal ali? Nuvem física de chuva, não. Se eles viram uma nuvem literalmente ali, e eu acredito que eles viram, não foi uma nuvem natural, mas uma nuvem de glória. Vocês estão percebendo o ponto? Não levem para o lado literal, tá? Nuvem é glória. Então, ainda que tenha aparecido de fato para eles alguma nuvem, foi na verdade algo que encobriu o Senhor, que o glorificou, e ele foi ocultado dos olhos dos discípulos. Percebeu que o olho natural não pode ver a glória do reino de Deus? Frisa bem isso aí, que isso é importante para você entender essa passagem. Versículo 10. E, estando com os olhos fitos nos céus, os discípulos olhando, enquanto ele subia, eles já não o estavam vendo. Eles estavam vendo a nuvem. Eles estavam vendo uma glória. Percebe? O Senhor já tinha sido ocultado dos olhos deles. Então, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, se puseram 2 homens vestidos de branco. Aí o pessoal se apega aqui no 11. Vamos verificar o 11. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aí você vai se perguntar, mas irmão Cristiano, eles se apegam em que exatamente aqui? Exatamente nesse texto que está frisado aí em azul, assim como. No grego é da mesma maneira, da mesma forma. Tá? Então o que as pessoas futuristas dizem? Tá vendo? Jesus não poderia vir, né, apenas no seu reino sem ser visto. Porque aqui está dizendo que ele viria da mesma forma. Ou seja, da mesma forma que os discípulos ouviram subir fisicamente, da mesma forma ele viria fisicamente. Se você for parar para pensar, é um bom argumento? A princípio é. A princípio é. Mas na verdade é um sofisma. Ele parece ser um argumento verdadeiro, mas não é. Primeiro que você observou o versículo 9. Eles não viram Jesus subir fisicamente de fato. Jesus se afastou e logo foi encoberto pela glória. Então o que os discípulos viram não foi Jesus já subindo fisicamente. Eles viram a glória. Eles viram a nuvem. Tá? Então esse assim como... E um detalhe interessante que eu não posso me esquecer. Se você for levar ao pé da letra esse assim como, ou seja, da mesma maneira, então você tem que levar em consideração todo o contexto. Vamos pensar, daqui a pouco eu volto no versículo aqui. Vamos pensar.
Jesus foi visto. Primeiro que ele não foi visto, né? Ele desapareceu na nuvem e subiu. Então eles não o viram fisicamente subindo. Eles viram a glória. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas é interessante aqui o seguinte: se você for levar a ferro e fogo, essa expressão da mesma maneira, assim como, do mesmo modo, né? Se você for levar o pé da letra a ferro e fogo, você tem que levar em conta todo o contexto ali, então. Ou seja, se você for levar a ferro e fogo, então Jesus teria que voltar, sim, fisicamente, vamos dizer assim, aos olhos físicos, o que contraria, né, o que Jesus havia dito sobre o seu reino, como eu já disse. Mas tudo bem. Se você for levar em conta ao pé da letra, então Jesus teria que vir, mas vir no mesmo monte e apenas para aqueles discípulos. Percebe? Porque se é do mesmo modo, da mesma maneira exatamente, você não pode dizer que é só o que aconteceu lá no alto. Não, é todo o contexto. Então a vinda dele teria que ser não para todo o mundo, literalmente, mas apenas naquele monte e apenas para aqueles discípulos. Porque se é do mesmo modo, é do mesmo modo. Vamos raciocinar. Qual era a maneira ali? O contexto todo era o quê? Jesus com seus discípulos no monte. Ponto. Esse era o contexto. Então ele subiu e deveria vir do mesmo modo. Se eu for levar em conta a interpretação que os futuristas dão, né, para esse mesmo modo, então tem que incluir os discípulos e o local também. Agora eu te pergunto, a vinda de Jesus seria só no local específico, apenas para poucas pessoas, em um monte? Não. Percebe? Tudo bem, irmão Cristiano, vamos voltar aqui no versículo. Tudo bem, eu entendi. De fato, eu tenho que levar em conta todo o contexto, né? Então, ele há de vir assim como, da mesma maneira, para o, né? Vamos lá de novo aqui. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir da mesma maneira, assim como para o céu ouviste ir. Então, da mesma maneira que vocês viram ele ir, ele vai ter que voltar. Então, coloca todo o contexto aí. Então, ele teria que voltar no mesmo monte para as mesmas pessoas. Então, você vê que isso não faz sentido. Então, tá, irmão Cristiano, eu entendi. Mas o que quer dizer, então, essa maneira, assim como? Amado, é muito simples. Você não precisa forçar o texto. O que está dizendo? O que esses dois homens que apareceram de branco estavam dizendo? Jesus vai vir em glória. Muito claro. É ou não é? Ele subiu como? Em glória. Não foi o que os discípulos viram? Os discípulos não viram ele subir de fato. Eles viram ele ser tomado por uma nuvem. E eles viram a nuvem a glória. É o símbolo da glória. Então, eles viram a glória. Então, o que esses dois homens de branco estavam dizendo ali? Da mesma maneira que ele foi, vocês vão vê-lo voltar. Como? Em glória. Ele foi em glória e ele vai voltar em glória. Percebe? E foi o que aconteceu. Jesus voltou glorioso. E todo o olho dos israelitas viram. Em outras palavras, todos os israelitas viram. Todas as 12 tribos lamentaram. Jesus veio em glória. Ele subiu em glória e da mesma maneira ele voltou em glória. Voltou na nuvem. Está percebendo, né? Percebe que não precisa forçar o texto, gente. Quando diz da mesma maneira, não é que ele ia vir fisicamente, isso contraria. Eu vou reforçar isso. Eu sei que eu estou sendo prolixo, estou repetindo várias vezes, mas é que eu preciso que isso fique firme na tua mente. O reino de Deus não viria com aparência exterior. O que Jesus estava dizendo? O reino vai vir espiritualmente. Ninguém vai dizer, está aqui, está ali. Ou seja, os olhos humanos carnais, os olhos adâmicos, não poderiam ver o reino de Deus. Então, eu não posso interpretar Atos 1:11 como sendo a vinda dele física de novo. Não, esse assim como, esse da mesma maneira, é em glória, é na nuvem. Eles o viram subindo em glória
e depois todas as tribos o viram vir em glória. Viram fisicamente o aspecto do juízo, e aqueles que estavam e que ressuscitaram no reino, o viram no reino. Ele veio, amados. Jesus veio, mas não com aparência exterior. O reino não pode ser visto aos olhos naturais. Então não interprete, amado, versículos isolados do contexto geral. Você que está assistindo o estudo 9, pode estar surpreso. Puxa, irmão Cristiano, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Volta lá no primeiro, aqui embaixo do vídeo no YouTube, na descrição do vídeo, você abre embaixo a descrição, você vai encontrar, entre outros links importantes, você vai encontrar o link de todos esses estudos. Esse atual é o 9. Assista desde o primeiro, você vai entender perfeitamente que tudo já foi consumado. E que esses versículos, como nós vimos hoje, e os raciocínios passados, que vimos nos estudos passados, são apenas textos que são retirados do contexto, que são distorcidos, que há uma forçação de barra na interpretação. Como eles dizem, né, essa coisa de todo olho o verá. Então eles interpretam que é um ver físico. Só que a palavra ver, no grego, não significa apenas uma visão física, mas uma visão com a mente, uma percepção, ou seja, experimentar. Você entende que o sentido é bem mais amplo? Então, isso não invalida essa passagem de Apocalipse 1:7, não invalida isso. Né? Porque ele vem nas nuvens, todo olho verá, as tribos, todas as tribos viram de fato, viram fisicamente o juízo, né? Então eles viram, perceberam, experimentaram a vinda do Senhor, né? E no reino, o reino veio espiritualmente, só quem viu é quem esteve lá, quem ressuscitou lá no reino. Esses tiveram o privilégio de ver o Senhor de fato vindo nas nuvens, mais uma vez, entre aspas, ou seja, vindo na sua glória. Então essas passagens, de maneira alguma, elas invalidam a escatologia consumada, irmão, não faz sentido. Sabe, é muita forçação. Né? A pessoa pegar aqui, igual nós vimos aqui no primeiro, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Está vendo? Vai ser longe. Percebe que isso é uma forçação de barra? Ainda que a tradução fosse já perto mesmo, ainda assim estaria correto. Paulo estava aqui pelo menos aqui uns 14 ou 15 anos antes da vinda. Então realmente faltava muito tempo. Só que a tradução nem é essa, como eu já disse. Hebreus 9:28 diz que ele iria se manifestar uma segunda vez. Aí eles já interpretam que é uma manifestação física para todo mundo ver. Mas o texto não fala isso necessariamente. Porque esse tipo de interpretação contraria a forma como o reino viria. A Bíblia não se contradiz. Então essa aparição para a salvação, como diz aqui, sem pecado, para a salvação, era uma aparição no reino. Primeiro ele veio fisicamente, depois ele veio no reino. Não tem dificuldade, amado, na verdade. Tá? E por fim, esse texto aí de Atos 1:11, né? Da mesma forma que ele foi, ele vai ter que vir. Então, já que eles o viram fisicamente, nós vamos ter que vê-lo fisicamente. E, como eu já disse, eles não o viram, eles viram a glória. Eles viram o Senhor ser tomado numa nuvem e ser levado. Ele foi ocultado dos olhos deles, porque o olho natural não pode ver o reino de Deus. Meus amados, eu acho que está muito claro, né? Então hoje vamos encerrar essas aparentes contradições, pelo menos nessa parte da base, tá? Como eu falei, nós teremos aí mais alguns estudos desse fundamento, depois a gente vai dar um tempo no assunto, e depois vamos voltar com assuntos pontuais, com temas pontuais e esporádicos, tá bom? E, naturalmente, se houver alguma outra aparente contradição, a gente vai trazer. Mas eu acredito que essas que trouxemos nessas 3 partes são as aparentes contradições principais. Mas se houver outras, a gente vai trazer no futuro, tá bom? Mas está muito claro, tá, para mim. Eu acredito que alcancei o meu objetivo. Eu quero muito pedir perdão aos irmãos. Como assim, irmão Cristiano, pedir perdão? Eu quero sim pedir perdão, porque hoje, amado, eu percebi aqui ao vivo que a minha dicção estava péssima, né? Então, eu não sei porquê, não sei o que houve, mas hoje a minha dicção estava horrível, gaguejei muito, peço perdão aos irmãos, às vezes acontece isso, tá? Eu não sei explicar o porquê, mas às vezes acontece, mas fica meu pedido de desculpas aos irmãos,
tá? Pela minha dicção hoje, que não foi muito boa, mas eu acredito que ainda assim eu consegui transmitir o entendimento de hoje, né? Isso é que é importante, né? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência. Lembrando, para quem está ao vivo, no próximo domingo estaremos de volta ao vivo mais uma vez, se Deus quiser, né? A partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília, começa o nosso culto racional, 10h30 da manhã, tá? Só que 9h30, uma hora antes, nós já entramos ao vivo para bater um papo com os irmãos, é muito gostoso. A gente bate um papo, recebe as mensagens, recebemos testemunhos, os irmãos mandam fotos deles para nós vermos. É um momento de comunhão muito gostoso. Então, eu te convido a estar ao vivo com a gente no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, para aí sim, às 10h30, começarmos o culto racional, tá bom? Gente, olha, um excelente fim de semana para vocês, tá? Um excelente restante de sexta-feira, e nunca se esqueçam, vocês são abençoados. Até domingo, se Deus quiser, graça e paz.